Fala rapaziadinha, belezinha? Doug aqui para mais uma aula. Vamos dar-lhe, vamos dar-lhe. Última aulinha nossa aí a respeito de força centrípeta maravilhosa. Vamos lá, gente. A gente conversou na nossa última aula sobre os movimentos circulares, né? Falamos a respeito do movimento circular uniforme, tá? E hoje, gente, a gente vai olhar para com uma ótica mais da dinâmica, né? A gente olhou na última aula, parecendo uma aulinha de cinemática lá do começo do ano. Falamos sobre velocidade, velocidade angular, movimento, transmissão de movimento circular e tal. E hoje a gente vai olhar para uma área mais de dinâmica, ou seja, pensar mais nas forças que agem na situação, né? Tentar explicar a situação dessas maneiras aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente começa isso daí? A gente vai começar falando a respeito da força resultante centrípeta. Por que que eu estou falando? Ó, quero deixar bem claro, tá? Não deixa só escrito força centrípeta aqui. Lembre-se que ela é uma resultante, tá? Resultante. É importante você saber disso. Por quê, pessoal? A força resultante centrípeta, ela é a ação de todas as forças que apontam para o centro da trajetória. Tá? Então, como assim? Para que o movimento seja circular, independente de ser uniforme ou não ser, tá, pessoal? Mas para que haja um movimento circular, vai ter sempre uma força que vai puxar esse objeto para o centro. Vê se faz sentido comigo. Por exemplo, aqui, essa bolinha aqui está com uma certa velocidade aqui. Ela precisa ter uma força, ou seja, uma aceleração centrípeta, que a gente já conversou na aula passada, que atraia ela para o centro da trajetória para que ela continue a rotacionar. Se não tiver essa força, não vai ter como ele fazer. Ele vai sair pela tangente, né, que a gente chama aqui. Ele vai sair pela tangente. Então, o que que acontece, pessoal? Como que a gente calcula essa força centrípeta? É bem simples. A força resultante centrípeta, gente, ela vai ser sempre a massa vezes a aceleração centrípeta. Simples. Ou seja, mv ao quadrado sobre o raio, tá? Ah, entendi, Doug. Bom, bem fácil essa parte aí, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Porque muitas vezes a gente não tem só uma força apontando para o centro. Como assim? Vão ter casos que a gente vai ter duas forças, uma apontando para o centro da trajetória circular e uma contra. E a resultante é a soma de todas as forças que atuam na direção do centro da trajetória circular. Então tem que ter sim um certo cuidado na hora que você estiver pensando em força centrípeta para lembrar que ela é uma força resultante. Nem sempre a gente tem uma força só atuando aí na direção do centro da trajetória circular, tá bom? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui clássico de força centrípeta, que é o carro fazendo uma curva, né? Coloquei dois carros drifteiro aí gastando pneu para fazer a curva, né? Mas o que que acontece quando um carro faz uma curva, pessoal? Ele não faz uma parte de um movimento circular. Por exemplo, aqui, ó, digamos que a pista esteja aqui, ó, e o carro vai passar por ela, né? Então ele vai estar passando aqui, ó, com uma certa velocidade para cá, v. Pessoal, vê se você concorda comigo. Para que ele faça a curva, ele precisa ter uma força para cá, ó. Uma força centrípeta. Se ele não tem essa força centrípeta, ele vai sair pela tangente, ele vai sair reto, ele vai passar reto, tá? E como que eu vou descobrir, né, se ele vai passar reto ou não? Ou melhor, que força é essa que mantém ele na curva? Aí é que está o ponto. Essa força que está apontando para o centro da trajetória aqui é o atrito. A própria força de atrito é a força centrípeta. Claro, esse é um caso que nós temos apenas a força de atrito apontando para o centro da trajetória circular, tá vendo? Tá, Doug, mas e daí? Vamos substituir a equação? Força de atrito é μ vezes a reta normal. A força normal, perdão. E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio da trajetória ali do carro. Detalhe, pessoal, imagine que esse carro esteja fazendo a curva num movimento horizontal ali, tá? Não tem nível na curva, tal, nem esse tipo de coisa. A gente pode considerar normal como peso. Então a gente vai ter lá μ mg
igual a mv ao quadrado sobre o raio. Corta a massa com a massa. E eu vou isolar essa velocidade. Velocidade vai ser a raiz de μ rg. O que é isso, Doug? Veja, essa é uma equação usada numa situação bem específica, por isso que eu digo assim, não decore, entenda de onde eu tirei ela. Porque ela é uma equação utilizada para que você faça o cálculo da velocidade máxima que esse carro pode fazer na curva. Como assim? Se ele passar dessa velocidade, pessoal, ele vence a força de atrito que está segurando ele e ele vai derrapar, ele vai sair pela tangente, né? Ele vai seguir a velocidade dele e vai bater, certo? Então, por isso que quando a gente fala de uma curva que tem um raio muito pequeno, ela é uma curva mais fechada, a velocidade tem que ser menor, porque o raio lá é menor, e você tem uma velocidade máxima para fazer aquela curva. Agora, quando ele tem um raio maior, você pode fazer a curva mais com maior velocidade, que você vai conseguir finalizar a curva sem grandes problemas, né? Então tem essa relaçãozinha aí que é super importante quando a gente fala, por exemplo, de um carro fazendo uma curva, tá bom? Beleza? É um dos exemplos, tá, pessoal? Tem vários exemplos aí. Ah, eu vou rodar uma bolinha num fio. Qual que é a força centrípeta? É a atração, né? E assim por diante. Então a gente tem vários aspectos aí que podem ajudar a gente a entender como funciona isso daí, tá? Pessoal, a força centrífuga que é o grande mito da física, né? Você já teve aí na sua casa, ou se pá, ainda tem, né? Com certeza tem uma máquina de lavar roupa que também faz a centrifugação da máquina, da roupa. O que é a centrifugação da roupa, né? Basicamente a máquina começa a rodar e as roupas ficam coladinhas ali nas paredes, tá? O que é a força centrífuga? Pessoal, primeira coisa, a força centrífuga não existe, tá? Ela não existe. Como assim, Doug? Não existe. Por que a gente dá o nome de força centrífuga, então? A força centrífuga, pessoal, é a ação da sua inércia. Então, por exemplo, quando um carro faz uma curva, você não sente que você vai sair do carro? Não parece que você está indo, tem algo te puxando para fora do carro? Tá? Por muito tempo achou-se que isso era uma força, legal? E chamou-se isso de força centrífuga. Se eu tinha força centrípeta, eu tenho força centrífuga que foge, né? Centrifuga. Ela, ela tem uma fuga do centro, tá? Gente, essa força não existe de fato, tá? O que existe ali é uma ação da sua inércia. Você tende a se manter no movimento, até que uma força altere seu estado de movimento. Então, o que está acontecendo ali é que você tenderia a sair pela tangente, você tende a ir reto, só que algo te puxa para a direita para você fazer a curva, o atrito nesse caso, né? Então, você sente como se tivesse uma força tentando te fazer sair, mas na verdade é só a tua inércia tentando te deixar no teu estado de movimento natural, que era continuar reto, tá entendendo? Então, na verdade, força centrífuga não existe, gente. O que existe ali é sim é a sua inércia, tá bom? Cuidado com esse tipo de detalhe aí quando falarem de força centrífuga. Lembre sempre. Aí a centrifugadora, então, ela não existe, Doug? Pessoal, a centrifugadora nada mais é do que ela rotaciona, faz com que as roupas colhem nas paredes da máquina e a água saia pela tangente, pela inércia. Então a tua roupa, a água que está no meio dos poros da roupa ali, ela começa a escapar da máquina e daí a sua máquina só joga essa água fora. Tá entendendo? A gente chama ela de centrifugadora justamente por causa dessa historicidade em cima da ideia de existir uma força centrífuga, mas ela não existe, tá bom? O globo da morte. Pessoal, o globo da morte é uma coisa corriqueiramente explicada nos exercícios de física, porque ele é muito interessante. O que é um globo da morte? Se você já não viu um ao vivo, pelo menos já viu imagem, foto, vídeo, alguma coisa assim. O cara entra com uma moto num globo assim de metal e ele anda com a moto lá dentro, ele não cai, ele faz o looping com a moto e não cai. É impressionante de ver, muito legal, tá? Mas por incrível que pareça, não é tão perigoso. O perigo está na tua mente, não está no globo em si. Como assim, Doug? Bom, vamos lá. O que acontece no globo? A gente geralmente estuda aí 4 partes específicas. Primeira, segunda, terceira e quarta parte aí do globo da morte, tá? Que são basicamente quando ele está em certos tipos de movimento. Claro, é um globo, portanto ele vai fazer um movimento circular.
Tá, Doug, e daí? Vamos analisar passo a passo, pessoal. No número 1 ali, ó, repare bem, que forças nós temos? Peso do cara, né, mais a moto, e a normal dele para cima, certo? Então veja, qual força aponta para o centro, qual força aponta contra o centro? Ó, a força resultante centrípeta, ela vai ser a normal menos o peso, certo? Na parte de baixo. Nos lados, nos números 2 e 4, pessoal, a força resultante centrípeta, vou chamar só de FC, tá? É a própria normal, certo? O peso atuando ali para baixo no movimento. Mas olha só que interessante. No ponto 3, pessoal, a força centrípeta, ela é o peso mais a força normal. Mais, Doug? Sim, os dois apontam para o centro da trajetória, olha lá. As forças. Tá vendo? Ah, tudo bem, entendi, mas e como assim? Então, pessoal, se eu trocar aqui ó, a força centrípeta por mv ao quadrado sobre o raio da trajetória, isso é peso mais normal. O que eu vou fazer? Eu vou achar a velocidade mínima para esse cara conseguir fazer o looping no globo da morte. Pessoal, vê se você concorda comigo. Se a velocidade é mínima, significa que quando ele estiver passando pelo ponto mais alto ali, ele está praticamente perdendo contato com a, as gradezinhas do globo, certo? Faz sentido, né? Então ele está passando pela parte de cima, ele está quase caindo. Tipo, pensa que a grade está aqui, ele vai, passa, e, tipo, ele quase não encosta e vai embora, né? Se ele quase não encosta, significa que não tem reação normal da superfície. Ou seja, essa normal a gente pode considerar zero. mv ao quadrado sobre o raio é igual a m vezes g. Corta a massa com a massa. V ficou raiz de r vezes g. Tá, Doug, o que tem aí? Essa é a velocidade mínima para o cara fazer o globo da morte. Se ele for com velocidades maiores do que isso, ele vai com certeza conseguir fazer. Coloque em dados isso, pessoal. Imagine um globo da morte de 10 metros de altura. Tá? Um globo da morte de 3, 4 andares. Ou seja, o raio dele é de 5 metros. Tranquilo? Ele tem 3 andares, mais ou menos. Ele é um raio de 5 metros. Se você jogar um raio de 5 metros aí, pessoal, faça a conta aí comigo. 5 vezes 10 vai dar 50. Tá? Tá, vamos melhorar. Um globo da morte de 5 metros de altura, para ficar mais fácil da gente fazer a conta. 5 metros de altura. Tranquilo? Do chão até o topo dele. Ou seja, o raio dele é 2,5 metros. Um tamanho normal assim para você colocar num palco. Tranquilo? Beleza? Quando você joga lá 2,5 metros vezes a gravidade de 10 e tira a raiz, isso vai dar 5 metros por segundo. O que dá 18 quilômetros por hora. Pô, isso é devagar. Se duvidar, dá para fazer correndo. Se duvidar, não, dá para fazer. Se você for bem rápido, se você tiver um treinamento físico, você faz correndo. Isso quer dizer que eu consigo fazer um globo da morte correndo? Dependendo do raio, consegue, tá? Não é difícil, o cara não tem que estar com uma velocidade muito alta dentro do globo da morte para conseguir fazer, tá? Para conseguir completar o globo da morte. O que é preocupante no globo da morte? Duas coisas. Primeiro, eles geralmente entram com mais de uma moto no globo, o que tem que ter uma certo treino, né? Porque se eles se baterem ali, eles se machucam bastante. Segundo e mais importante, pessoal, você não pode ter medo. Como assim não pode ter medo? O teu medo vai fazer você frear quando você começar a ir para fazer o globo. Em vez de você acelerar mais, você freia. É uma tendência natural do teu organismo. E aí a chance de você cair é muito grande, porque você tem uma velocidade mínima para conseguir terminar aquele globo da morte. E veja que aquela velocidade depende apenas do raio do globo da morte. Não depende, por exemplo, da tua massa. Tanto faz se você é pesadão, se você é levinho. Isso não faz diferença. O importante é o raio do globo da morte. Tranquilo? Beleza? Essa ideia aí é a do globo da morte. Pessoal, para finalizar aqui, a gente vai falar sobre lombada e depressão, tá? Depressão não é a doença que a gente fala, e sim um buraco, tá? Certo? Então aqui, pessoal, o que a gente tem que entender é analisar as forças, tá? Quando o cara passa pela depressão aqui, ó, peso para baixo, normal para cima, sempre, tá? Nesse caso, pessoal, é a normal que faz ele gerar o movimento circular. Que movimento circular, Doug? Tá aqui, ó.
Ele faz uma parte de movimento circular. A mesma coisa aqui na lombada, né? Ele tem um movimento circular aqui, né? Para baixo. Só que agora quem ajuda aqui na lombada é o próprio peso e a normal atrapalha, tá? Então, por exemplo, aqui, se você pensar que ele está quase perdendo o contato com a normal, significa que ele vai rampar. Por exemplo, se você anular a normal aqui, você está vendo a velocidade máxima que esse cara pode passar pela lombada sem rampar a lombada, sem pular ela, né? E aqui, certo? A normal tem que ser sempre maior que o peso, porque senão o carro não vai fazer o movimento circular, ou seja, ele vai afundar na descida, entendeu? O que não faz sentido, a normal tem que ser maior, legal? Então, lombada e depressão são isso, tranquilo? Pessoal, então aqui a gente finaliza o conteúdo da sua segunda apostila, certo? E basicamente é isso, finalizamos os conteúdos aí do nosso ano maravilhoso, sensacional para vocês, tranquilo? Pessoal, tamo junto, precisando de mim, tô sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos e falou!